Boa noite a todos. Estamos esta noite aqui reunidos para cumprir um dos requisitos da apresentação do estudo de impacto de vizinhança, conforme a Lei Complementar 837, que diz que o estudo deve ser apresentado em audiência pública para manifestação da comunidade. Então, hoje estamos aqui, conforme foi já publicado no edital, estamos dando como aberta essa audiência pública. O primeiro ato da audiência será a leitura do regimento interno, que vai ser presidido por mim, Julian Plautz, com autorização do secretário de Planejamento, Éder Boron, então estou aqui representando ele. E vou fazer, então, a leitura do regimento, e após a leitura do regimento interno, vou passar a palavra à empresa Cedro, que vai fazer a apresentação do estudo de impacto de vizinhança na implantação da garagem da Blue Mob. Vamos à leitura, então. Esse regimento interno estabelece procedimentos para a realização da audiência pública, que vai ser estilo híbrida, presencial e virtual, conforme a Lei Complementar 834, onde será apresentado o estudo de impacto de vizinhança, elaborado pela Cedro Inteligência Ambiental, com vistas a avaliar os eventuais impactos decorrentes da implantação da garagem para veículos de transporte público na Rua Bahia, 4.777, no bairro Salto Vaispa, objeto de edital convocação 002 de 2024. A audiência pública acontece, então, na Rua Engenheiro Dudeick, 1330. A audiência tem como finalidade analisar o estudo de impacto de vizinhança com vistas na obtenção de dados, subsídios, informações, sugestões, críticas ou propostas, objetivando democratizar, conferir transparência e assegurar a participação popular no processo da implantação da garagem da Blue Mob. Toda a população interessada poderá interagir na audiência com dados, subsídios, informações, sugestões, críticas ou propostas, desde que previamente inscritos. Os interessados em participar, no formato virtual ou presencial, deverão realizar a inscrição prévia. A inscrição poderá ser feita pessoalmente, na Secretaria de Planejamento, ou através do e-mail que estava no edital, urbanismo@cedroambiental.com.br, ou também pelo WhatsApp 992089441. O formulário para preenchimento também ficou disponível, o link, e serão aceitas inscrições para as salas virtuais até 3 horas antes da realização da audiência. Lembrando que no modo virtual, né, tem um link no YouTube que foi colocado no edital, mas no YouTube lá tem uma informação que parece que leva a outro link, né? Então, o pessoal que está assistindo deverá verificar esse caminho para assistir à audiência pública ao vivo. A presença dos inscritos será validada através da entrada na sala virtual e manifestação no chat, identificando-se como nome, sobrenome, conforme inscrição na lista de presença. Caberá, também será anexada essa lista de presença, tanto a presencial como a virtual, na ata que será lida no final da audiência pública. A condução da audiência. Caberá ao secretário de Planejamento, ou quem ele indicar, que seria a minha pessoa, a condução da audiência nos termos definidos neste regimento. Compete ao presidente da sessão designar um ou mais secretários para assisti-lo, esclarecer dúvidas ou questionamentos de acordo com o presente regimento, decidir sobre a pertinência de questões formuladas, dispor sobre interrupções, suspensão, prorrogação, quando for pertinente.
resolver questões omissas a esse regimento. São atribuições dos secretários compilar a inscrição dos participantes previamente inscritos, formular questionamentos, controlar o tempo concedido aos participantes, sistematizar e registrar os questionamentos e informações e elaborar a ata da sessão. Os participantes. Será considerado participante da audiência pública qualquer cidadão residente na cidade de Blumenau, sem distinção de qualquer natureza, interessados em contribuir no processo mencionado no edital de convocação previamente escrito. Será considerado ouvinte aquele participante que, por motivos diversos, não se inscrever previamente, somente acompanhar a audiência através do link. Os participantes é assegurado o direito livre de manifestação de opiniões sobre as questões tratadas no âmbito da audiência pública, bem como o encaminhamento de questionamentos e propostas sobre o objeto da apresentação, respeitando as disposições previstas nesse regimento. São deveres dos participantes respeitar o regimento interno, respeitar o tempo cedido para manifestação, tratar com respeito e civilidade os demais participantes da audiência, bem como os organizadores. As inscrições, então, eram feitas através do link. Durante a exposição por parte do responsável, o participante deverá expor via chat ou por escrito o seu questionamento a respeito do tema, ficando a sua manifestação oral posterior vinculada ao questionamento. Então, você pode escrever a sua pergunta, seu questionamento, e no final você pode ler e será respondido pela equipe que está apresentando o EIV. A audiência, então, ela terá a seguinte ordem: a apresentação dos objetivos e regras e a leitura do regimento interno, mais ou menos 15 minutos, exposição por parte da empresa que elaborou o EIV, máximo 1 hora, respostas e questionamentos formulados pelos participantes, máximo 1h30, e encerramento com a leitura da ata com o resumo dos pontos principais. Os participantes poderão se manifestar através de resposta dada ao questionamento por parte da equipe responsável pela apresentação. Os questionamentos recebidos podem ser respondidos em bloco, conforme a similaridade. Concluídas as exposições e as intervenções, o presidente dará como encerrada a audiência pública. Todas essas sugestões, opiniões, questionamentos, todos esses serão levados ao poder público e serão apresentados depois ao Conselho de Planejamento Urbano. Todo o documento, toda a lista de presença, a ata, tudo será anexado ao processo do EIV que está em trâmite no município. Muito bem. Então, agora, depois de fazer a leitura do regimento interno, eu vou passar agora o tempo, então, para a equipe fazer a apresentação do estudo de impacto de vizinhança. Então, boa noite, pessoal. Eu sou a arquiteta Nicole e vou fazer a apresentação do EIV essa noite. Caso vocês tenham questionamentos para fazer, a gente tem as fichinhas para preencher os questionamentos ali atrás, tem pranchetinha também para escrever, caso vocês queiram. Então, vou dar início à apresentação do estudo de impacto de vizinhança da garagem da Blumob. O enquadramento para o EIV aconteceu por conta do pátio, né, por ser uma garagem, e o pátio de estocagem ter acima de 17 mil metros quadrados, que o enquadramento, então, é acima, né, para áreas superiores a 15 mil metros, enquadra como EIV. Então, seguindo o rito, a gente está fazendo o estudo de impacto de vizinhança deste empreendimento. A identificação, então, o empreendedor é a Blumob, que é a concessionária de transporte urbano de Blumenau. O empreendimento é a garagem Blumob, que está localizada na Rua Bahia, no número 4.777, no bairro Salto Weisbach.
A área do imóvel total ela tem um pouco menos de 39 mil metros quadrados e o total da área edificada vai ser 2.500 metros quadrados. A atividade da Blumob é uma concessionária de transporte público que está situada na cidade de Blumenau, com horário de funcionamento de 24 horas. Atualmente tem aproximadamente 937 funcionários, que estão distribuídos entre diferentes locais de trabalho e setores. Para a garagem, para esse empreendimento em questão, estão previstos 118 colaboradores, sendo 42 para o setor administrativo e 76 para a parte operacional, que seria de manutenção, lavagem dos ônibus, abastecimento, motoristas manobristas e alguns motoristas internos também. A rotina de funcionamento. A estimativa é que 40 ônibus sejam recolhidos todas as noites para o abastecimento e lavagem, além dos consertos pontuais que não gerem ruídos ou qualquer desconforto para a vizinhança, enquanto a manutenção preventiva e corretiva é prevista toda para o período diurno. Então, toda a parte que possa gerar algum ruído um pouco maior está prevista para o período diurno, e a parte de recolha e abastecimentos que não geram ruídos podem acontecer no período noturno, mas também tem toda uma rotina prevista para o funcionamento da garagem. O fluxo de soltura desses ônibus que podem vir para a recolha, eles vão sempre acontecer fora do horário de pico, e não haverá fluxo extra de funcionários para irem até a garagem, pois os ônibus são levados por esses motoristas manobristas até os pontos de terminais, onde, então, acontece a distribuição dos ônibus para lá. Então, a gente não vai ter esse fluxo de novos funcionários indo até a garagem apenas para pegar o ônibus e, daí, então, levar para o terminal. Existem esses motoristas manobristas fixos que irão trabalhar na garagem, levarão para o terminal e, daí, vai fazendo todo o giro dos ônibus para ter essa rotina, né? Além do cuidado dos ruídos com a manutenção, tem uma questão que a gente era muito acostumado antigamente a escutar os ônibus precisarem ficar fazendo aquele aquecimento de motor e tudo mais. Isso atualmente já, e principalmente dentro da frota que a Blumob possui, é algo que não existe mais dentro da rotina. Hoje, o que é previsto é que os ônibus precisem ficar no máximo 3 minutos para fazer o carregamento completo do sistema de ar, para então eles já poderem ir para a rodagem na rua e entrar no ciclo que é necessário. Além disso, a frota já usa biodiesel, Arla 32, que eliminam boa parte dos poluentes, e a Blumob tem controle por testes de opacidade periódicos, sendo que a última avaliação, que foi feita em setembro de 2023, 100% da frota foi aprovada com números bem abaixo dos limites para acontecer essa aprovação. A localização do empreendimento, então, está ali na Rua Bahia, no número 4.777. Ela tem as ruas pelo lado dela, que é a Rua Evaldo Jansen, na outra é a Rudolf Wedel. Aqui a gente tem a proposta da implantação. O acesso dos ônibus vai acontecer toda pela Rua Rudolfo Wedel, enquanto o acesso do administrativo vai acontecer pela Rua Evaldo Jansen. A gente não vai ter nenhum acesso acontecendo diretamente pela Rua Bahia, que é a nossa rua de maior fluxo ali na região. A gente tem um bloco que vai ser do operacional e a gente vai ter um bloco do administrativo. Como elas têm horários e modalidades de funcionamento distintas, elas terão os acessos distintos também e também estarão em áreas separadas ali no bloco. A parte do administrativo e tanto a parte do operacional vão ser utilizados as construções já existentes no imóvel, então a gente vai ter um baixo impacto para a construção da estrutura necessária para o funcionamento. Vai ter uma pequena parcela, que a gente vai mostrar depois, de uma área ainda a ser construída para completar a estrutura necessária para o funcionamento da garagem. Aqui a gente consegue visualizar melhor, que é uma foto aérea atual do imóvel, então onde a gente vai ter a oficina e o operacional, num galpão já existente, que será reformado, e ali no administrativo é onde existe um casarão antigo e já uma estrutura anexa atrás que já é um pouco mais recente.
Esse galpão já existente, ele tem 1.800 metros, que já estão averbados em matrícula, inclusive, que vai ser a área de lavatório e abastecimento, e a edificação antiga, com 2 pavimentos de 403,82 metros quadrados, que vai ser a parte do uso administrativo. A ampliação necessária vai ser de 297,56 metros, que vai ser na parte operacional, para fazer apoio ali ao galpão maior. Como foi falado, né, as edificações elas já existem, e a maior impacto que vai ter vai ser a parte de supressão de vegetação, que está sendo tramitado em protocolo específico para autorização deste fim. A gente tem também, com questão a parte dos acessos, que a gente falou, a Rua Evaldo Jansen e a Rua Rudolfo Redel. O imóvel é predominantemente plano, ele encontra-se com bastante vegetação, tendo área útil de quase 39.000 metros quadrados e a área total edificada de 2.500 metros, mas sendo que a gente tem pouco menos de 300 metros a serem construídas. Tem um pequeno curso d'água que corta o imóvel, onde está sendo respeitada a APP, a legislação vigente quanto a essa temática. Aqui no quadro de áreas, a gente tem um enquadramento do porte, a gente já tem mostrando a questão do coeficiente de aproveitamento do que o imóvel permite, que seriam quase 94.000 metros quadrados, onde vão estar sendo utilizados no máximo 2.500 metros. A taxa de ocupação também é bem acima do que será utilizado, e a área permeável também está bem acima do que a legislação exige, então a gente vai ficar com quase 18.000 metros quadrados de área permeável, que a área de estocagem dos ônibus, a área dos estacionamentos, vão ser com área permeável, então está entrando no computo dessa área também. Aqui, referente às edificações, temos existente 1.800 metros no galpão, com área de reservatório a ser construída de 12 metros quadrados. Na casa, a gente tem o térreo com 358 metros, o superior tem apenas 45 metros, com área total de 403, que foi apresentado anteriormente. A área a ser construída, então, ela é referente ao lavatório e à área de abastecimento, e também é o reservatório de água, que somam, então, os 297 metros quadrados. Referente às áreas de influência. A gente tem, então, a área diretamente afetada, que é o nosso imóvel, né? A AID, que é a área de influência direta, foi considerada um buffer de 500 metros a partir do perímetro do imóvel, e a área de influência indireta, foi considerada um polígono traçado pelas vias de acesso das confluências dos principais terminais que irão receber os ônibus. Que a gente, então, tem o terminal da Água Verde aqui, temos o terminal da Proeb aqui, e um pouco acima, aqui, o terminal do Aterro. Mas, como a ponte aqui já faz a ligação e a distribuição desse fluxo de veículos, foi considerado até a ponte ali, mas estão os 3 principais terminais que vão receber os ônibus dessa garagem. A área de uso do solo, então, referente à AID, né, que é a área indireta, da AID. A gente, então, tem um uso do solo que ainda mostram algumas edificações, mas já mostra uma influência, então, da gente ter áreas de indústrias, que o bairro leva o zoneamento industrial. Então, ele está tendo essa transição de uma área que tinha algumas residências com grandes vazios urbanos para transferência para uma área industrial, que, por ser uma área que tem espaço físico e não sofre por desastres naturais, está tendo grande procura por indústrias, e pelo enquadramento do zoneamento do município está direcionando também para a questão industrial nessa região. Com relação ao APP, que a gente já citou, então a gente está seguindo o decreto 11.391, de 12 de julho de 2017, fazendo uso da APP de 15 metros no córrego que passa pelo imóvel. Pelas características da região, então, quanto às unidades de conservação, a gente demarcou as 3 unidades de conservação que estão
relativamente próximas ao empreendimento. A única que está dentro da nossa área de influência indireta, na área de influência direta, ela está... É das Ilhas Pluviais, a APA das Ilhas Pluviais, que ela está a 0,267 quilômetros. Ela fica logo em frente ao imóvel, mas no Rio Itajaí-Açu. Não vai ter influência pelo empreendimento ali. E a gente, então, tem as outras 2 unidades de conservação, que estão dentro da área de influência indireta, mas já estão um pouco mais retiradas da área mais próxima do empreendimento em si. Quanto à vegetação, o total previsto para a área de supressão está em 19.800 metros quadrados. Lembrando que a parte de supressão, ela acontece, a autorização da supressão acontece em um processo distinto, específico para esse fim, mas a área de supressão prevista é essa, né? A gente está respeitando, então, a área de manutenção em atendimento ao artigo 17 da Lei da Mata Atlântida. E vale lembrar que toda a vegetação existente no imóvel, ela já está com características bem antropizadas, com bastante abundância de espécies exóticas, o efeito de borda, que é esse efeito que a gente mostra nessa imagem, e também o terreno ele está quase, né, ele só não está nos fundos, mas as outras 3 laterais dele já são circundadas por vias existentes. Com questão ao patrimônio histórico, na ID não existe nenhum imóvel tombado, mas na AII a gente tem os imóveis, que é o Casarão Scarduelli, a Estofaria do Vale e a Casa Salinger, que estão dentro da nossa área de influência indireta. E vale ser citado que a gente tem um processo de tombamento acontecendo, que é na edificação dentro da ADA, dentro do imóvel, que é a casa que está sendo utilizada em projeto para a área administrativa. Está em processo de tombamento, a parte arquitetônica já foi aprovada, e mesmo que venha a ser, de fato, tombada, isso não impede a utilização da casa, toda a parte histórica da casa em projeto, mesmo que ela hoje ainda não seja tombada, já está sendo respeitado, já está sendo mantido, né? O que tem, então, o potencial histórico está sendo mantido, e a maior intervenção que pode vir a acontecer vai ser na parte de trás, que já é um anexo, que já não tem nenhum potencial histórico ali na região. Aqui, quanto ao estudo de tráfego. Falando em uma garagem de ônibus, eu acho que é algo que a gente teve uma preocupação grande em estar fazendo, mas que a gente vai mostrar que os impactos serão mínimos e que a potencialidade de benefício ela é muito grande para esse empreendimento. A gente estudou 2 pontos de contagem, que então, né, foram dos 2 entroncamentos existentes, da Rua Evaldo Jansen e da Rua Bahia, e da Rua Rudolfo Ruedel com a Rua Bahia também. Sendo que o nosso principal ponto de análise, de intervenção, ou talvez de atenção, seja pelo ponto P1, P01, que vai ser por lá que vai acontecer o acesso dos ônibus, né? Que é este ponto aqui em cima. A gente separou os pontos por movimentos, né? Que um movimento é cada sentido de fluxo que a via pode direcionar. Dentro desses movimentos foram feitas as contagens referente a cada movimento distinto, né? Então, a gente tem numerado do M1, M2, M3, e assim por sequência, cada movimento que tem, sendo que o M5 e o M6 possuem o mesmo fluxo, só que eles são 2 faixas, que são 2 vias que existem ali na Rua Bahia, neste mesmo sentido. Considerando que a Rua Bahia suporta, né, 1.000 veículos por hora por faixa, a Rua Rudolfo Ruedel, 750 veículos por hora por faixa, a Rua Evaldo Jansen, 750 veículos por hora por faixa, a gente chega num total de 7.000 veículos por hora neste ponto. Considerando que a Rua Bahia tem, então, no movimento M5 e M6, 2 faixas que daí, então, consideram, nesse mesmo sentido, 2.000 veículos por hora.
Esses números de contagem, é importante ressaltar que foram passados pelo próprio município, né? São eles que nos informam qual é a capacidade da via para esse ponto, para essa região. Então, nesse ponto P1, tem esses 6 movimentos, foram feitos contagens em 2 horários de pico, que foram considerados das 6h30 às 9h30, e o segundo horário das 4h30 da tarde às 7h30 da noite. O total de veículos dentro desses 2 horários foi 15.186 veículos, dentre eles bicicletas, motocicletas, automóveis, caminhões e ônibus. Isso dá uma média de 2.531 veículos por hora em horário pico. Lembrando que, para esse movimento, a capacidade é de 7.000 veículos nesse entroncamento. Então, no ponto 2, temos a mesma questão de divisão dos movimentos, né? Eles estão numerados a partir do movimento 7, a gente teve até o movimento 6 no ponto anterior. Também a mesma divisão de horário, em 2 horários de pico, com intervalo das 6h30 às 9h30, das 16h30 às 19h30. Tem, neste ponto, então, totalizando 15.469 veículos, também entre bicicletas, motocicletas, automóveis, caminhões e ônibus. Aqui, daí, a gente obteve, então, uma média de 2.578,17 veículos por hora em horário de pico. A contagem no cenário atual, se a gente fizer a divisão, considerando os veículos por hora de cada faixa, de cada movimento, a gente vê que as faixas nos movimentos de maior fluxo na Rua Bahia estão com um pouco mais de 60% da capacidade por faixa. Nenhum dos pontos possui sinais de saturação na via, nesse ponto aqui em questão. E só voltando, lembrando que esse ponto aqui é o ponto específico que vai ter o acesso pelos ônibus, que é neste ponto com a Rodolfo Ruedel. No segundo ponto, com a Evaldo Jansen, que vai ser por onde vai acontecer o fluxo do acesso do administrativo, que tem também um menor fluxo de entrada e saída de funcionários, dividindo por os veículos por horário de pico, por movimento, por faixa. A gente tem apresentando, então, todas as métricas na tabela, e a gente vê que, então, tem um pouco menos de 60% da capacidade por faixa nos movimentos de maior fluxo, que são os movimentos da Rua Bahia. Aqui dentro da hora pico. A hora pico é um intervalo de 15 minutos de 4 intervalos de 15 minutos subsequentes, que a diferença do horário de pico são um intervalo de horas que pode acontecer, e a hora pico são somente os 4 15 minutos que tem maior movimento, que geralmente são aquele período que é o mais crítico para o trânsito do município naquela região. Na hora de pico, que é o pior cenário, a gente consegue evidenciar aqui nos movimentos M5 e M6, que daí a gente já tem um acréscimo um pouco maior de veículos por hora pico, por faixa na região, mas lembrando que a capacidade da faixa é de 1.000 veículos por hora, né? Então, ainda já está um pouco maior, isso no cenário atual, né? Já está um pouco acima do previsto anteriormente dentro do horário de pico, só que ainda está dentro da capacidade da via. Então, a mesma apresentação para o segundo ponto, que é com a Evaldo Jansen, a gente também consegue evidenciar aqui nos movimentos M11 e M12, que são os movimentos da Rua Bahia, que a gente, dividindo pelas 2 faixas que possui, também já tem um cenário um pouco aumentado desse fluxo de veículos. Se a gente comparar com o anterior, a gente consegue ver que tem um pouco menos de veículos aqui nessa intersecção e um pouquinho mais na intersecção com a Evaldo Jansen, porque ela tem a ligação para outra via, enquanto a Rodolfo Ruedel não tem. Então, a conclusão, quanto à contagem de tráfego, a gente consegue ver que, independente da implantação do empreendimento, se a gente considerar a hora pico, a gente já está com a capacidade de 83% e 88% na maior hora de movimento da via. Isso
independente da implantação do empreendimento ou não. Vale citar que o empreendimento não vai ter a soltura dos ônibus ou a recolha dos ônibus dentro deste horário de pico, então vai ter uma pequena parcela de funcionários que, dividindo pelo estudo, eles têm também a parcela que utiliza o próprio transporte público, outros modais de bicicleta, carros compartilhados, até mesmo alguns de transporte a pé. Então, a gente não vai ter um impacto significativo com a implantação do empreendimento para um acréscimo tão grande na região, mas cabe salientar que é uma região que já necessita de um estudo e de uma melhoria no trânsito para a gente futuramente não ter problema de saturação dessa via, porque, considerando o cenário de crescimento dos automóveis, a gente pode vir a ter uma saturação da via mais para frente. Então, já quanto aos impactos e as medidas mitigadoras, a gente destacou os principais impactos, que são os significantes, mas a gente tem, então, aqui na fase de implantação, questão do consumo de água como um impacto negativo, só que pouco significante. Para a gente fazer essa classificação entre pouco significante, significante ou importante, a gente utilizou um enquadramento que utiliza uma metodologia que o impacto ele é classificado como negativo ou positivo, e dentro da avaliação ele é estudado com abrangência, probabilidade, reversibilidade, escala e detecção. Dentro disso, elencado os fatores de cada item, e a gente obtém um resultado que, dentro desse resultado, quando obtém de 1 a 12, classifica como pouco significante, de 13 a 36 como significante, acima de 36 como importante. Tudo isso bem detalhado está disponível inclusive no site da prefeitura, no link dos EIVs. A gente já tem o EIV completo lá disponível também, e está elencado item por item de cada aspecto analisado aqui. Para a fase de operação, então, os mais significantes é a questão de geração de ruído, geração de esgotos efluentes, como negativos, e como positivos a gente entende, então, a questão dos impostos, a arrecadação de impostos, melhoria da mobilidade urbana, demanda por bens e serviços na região e demanda por mão de obra, que pode originar a partir da implantação do empreendimento. Aqui destacando, então, as que a gente entendeu como significante e importante, a gente fez a separação delas aqui para poder explanar um pouco melhor. Como uma medida negativa, a questão de ruídos e incômodos com a vizinhança. A gente já tem previsto os horários de recolha e de solturas, né, que vão acontecer fora de horários de pico, e dentro desses ônibus que serão recolhidos, a manutenção preventiva vão ser realizadas em horário noturno somente aquelas que não gerem ruídos, e em horário diurno, dentro, obviamente, dos ruídos permitidos, dentro do horário diurno. Para o período de obras, vão ter também estabelecidos os horários de obras, toda a questão de rotina de obras que já, né, deve ser respeitada. E as questões de manobras e manutenções dos veículos também deverão ser realizadas dentro do pátio. Não serão realizadas manobras na rua, para não ter essa questão de incômodo da vizinhança e também do fluxo de veículos na região. A geração de esgotos e efluentes está sendo atendido o que a legislação cobra atualmente, que é a fossa séptica e o filtro anaeróbico, e com questão principalmente da manutenção dos ônibus, vai ter o sistema de separador de água e óleo, que vai ser também direcionado o óleo, estocado ele de maneira segura, até que seja feita a recolha ou leve para refino dessa questão do óleo. A parte de supressão de vegetação, que tem a parte de redução como um impacto a redução de vegetação no imóvel e a fragmentação da vegetação. Está sendo atendido a legislação ambiental pertinente,
a vegetação remanescente vai ficar acima do exigido em lei, que é 30%. A compensação ambiental vai ser equivalente à área suprimida, de 1 para 1, e a reposição dos créditos de reposição no montante do volume suprimido e previsto no inventário florestal, e a doação de mudas das espécies ameaçadas de 1 para 10. Com questão agora de impactos positivos. A gente tem um aumento da arrecadação na questão dos impostos, arrecadação pelos serviços prestados, tanto na fase de implantação como de operação, aumentarão a receita proveniente nos impostos municipais e estaduais pertinentes. A questão da mobilidade urbana, claramente, a implantação desse empreendimento é para melhorar a oferta do serviço de mobilidade urbana do município, né? Então, a gente vai estar tendo esse impacto positivo na melhoria da oferta, na melhoria da questão do fluxo de manutenção, e também uma medida muito positiva é que vai estar praticamente, a Blumob vai estar retirando os ônibus que hoje estão sendo utilizados ali na Vila Nova e vai estar levando essa operação para a garagem aqui deste empreendimento, que vai estar também, então, em uma área muito mais urbanizada, onde tem um potencial muito grande de incômodo aos vizinhos, para uma região que não tem tanto essa questão, e melhorando o fluxo de distribuição dos veículos. Demanda por bens e serviços, a gente tem aumento na demanda de bens e serviços, o impacto na geração de renda e a demanda por empregos diretos e indiretos, isso tanto na fase de obras como possibilidade na fase de operação também. Aqui eu acho que... E daí aqui a demanda por mão de obra, que vai depender de diferentes níveis técnicos, tanto para a fase de operação, como na fase de implantação do empreendimento também. Agora, a gente tem uma questão que é o tráfego de veículos, embora ela tenha sido caracterizada como um impacto de pouca significância, mas em virtude da gente já estar com o enquadramento da Rua Bahia, atualmente em 80% no horário de pico, estabeleceu-se como uma medida mitigadora a implantação de uma obra viária, que é uma rotatória, que essa rotatória aqui, aqui é a Rua Rudolfo Redel, que vai ser por onde vai ter o acesso dos ônibus, e a Rua Bahia. Então, e além da doação dessa parte em laranjado, que hoje pertence ao imóvel, né? Porque hoje a interseção acontece aqui e somente aqui, por um acesso mais simplificado, vai ser feito, então, essa medida mitigadora, a implantação dessa obra viária, pois, apesar de que os ônibus não tenham o fluxo dentro do horário de pico, entende-se que precisa ter uma melhoria nessa via com questão a esse acesso, e então foi proposto essa medida mitigadora com a doação da área do imóvel e a implantação da rotatória. E seria isso que nós teríamos para apresentar referente ao EIV. Deixo aberto, então, caso tenhamos questionamentos. Temos algum questionamento online? Não? Boa noite, meu nome é Pamela. Eu li o estudo, eu fiz algumas pontuações, mas quanto à apresentação, grande parte das dúvidas assim foram sanadas. Mas a minha principal dúvida agora é em relação a uma área de cobertura florestal mínima preservada que está gravada na matrícula do imóvel. A matrícula está anexa ali ao estudo, né, que foi disponibilizado para a gente consultar ali no site. E jogando as coordenadas, essa área ela pega basicamente ali o pátio do estacionamento dos ônibus. E esse fato não foi citado no estudo, então gostaria de saber se está sendo visto, assim, tem algum processo rolando
em paralelo, ou como é que vai ser feito isso, porque está averbada ali na escritura. Também não sei se é tão fácil alocar ou alocar essa área em algum outro imóvel, por exemplo. Né? Vou passar a palavra para o nosso engenheiro florestal, que é o Lucas, que ele vai ter mais conhecimento de causa para poder estar te respondendo. Boa noite, Pamela. A respeito dessa área, ela está averbada. Essa averbação ela vem de um desmembramento, então era de uma matrícula anterior, e por trâmite de cartório, desmembramento, acabou que essa matrícula que a Blue Mobile adquiriu está com essa averbação. A gente está ciente dela. Como a gente também estava explicando, corre o processo também de RAP, do Relatório Ambiental Prévio, e a gente já fez também a comunicação ao SEMAS, aqui de Blumenau, para fazer essa transferência dessa averbação a outro imóvel dentro do município de Blumenau, numa área também de mesmo estágio sucessional. Então tá certo. Minha dúvida era se teria essa possibilidade de tirar essa área do imóvel para transferir para outro, mas então é possível e vai ser feito, né? E com relação à supressão, eu fiquei em dúvida porque eu posso estar muito enganada, mas no estudo eu anotei aqui que foi informado 32 mil metros quadrados. Eu achei bastante. E daí tu falou ali 19. Isso. Mas é o 19, então. E é 19. Foi um erro na elaboração. Cálculo. Isso. Ali, daí foi feita a revisão e daí para a apresentação a gente já atualizou e a gente vai atualizar o EIV definitivo também. Então tá certo. E também na parte de permeabilidade, no estudo foi colocado que a área permeável do imóvel ficaria em quase 18 mil metros quadrados, né? Daí tu pontuou ali que vai ser o piso drenante, né? Eu acho ali dos estacionamentos vai ser considerado como área permeável. Isso então, também. Né? E daí a gente tem a parte de vegetação que vai ficar ali também como parte permeável do imóvel, né? Daí só no estudo ali está escrito que todos esses 18 mil metros quadrados seriam APP. Eu até fui dar uma olhada se tinha a incidência de mais alguma área de preservação permanente, mas eu acho que é só aquele córrego ali, que daí daria 7 mil metros quadrados, mais ou menos. Né? Então, só foi um equívoco ali. Só mais um pontinho, então. Na questão dos impactos, no estudo, só na parte de geração de resíduos, foi comentado que os resíduos gerados seriam na parte da implementação, ali, que seriam resíduos da construção civil, e depois, na parte da operação, seriam gerados só resíduos comuns e recicláveis. Mas daí eu queria pontuar que vai ter bastante geração de resíduos contaminados também, principalmente por conta ali da oficina, da lavação, e parece que vai ter uma parte de pintura, não sei se vai ser pontual ou... Mas daí tem toda essa parte de geração de embalagens contaminadas, estopas, o próprio óleo que tu comentou, né? Então, acho que na apresentação ficou um pouco melhor explicado do que no estudo ali, porque é um impacto importante, assim, né? Que tem que ter uma destinação adequada, né? Desses resíduos. E a parte de geração de efluente e esgoto, no estudo só foi falado da geração de efluentes sanitários, mas daí aqui na apresentação você complementou a parte das caixas separadoras de água e óleo, né? Que também provavelmente vão precisar ser instaladas lá, né? E no mais, daí a parte ambiental acho que está sendo tramitado junto com o processo de licenciamento, provavelmente, né? Por conta da área de abastecimento ali, né? Área de tancagem dos combustíveis, né? Isso. E a gente vai registrar todas, né, obviamente em ata, todos os teus questionamentos e pontuações. O que foi levantado, com certeza, cabe complementação no estudo. A gente vai estar fazendo a realização do estudo e, posterior, daí vai ser anexado ao processo de divulgação também. Então, tá bom. Seria isso. Obrigada. Para não dizer que eu só reclamo, eu achei o estudo bem elaborado, assim, né? Tem algumas pontuações, mas, no geral, achei que ficou bem completo, com todos os pontos, assim, para a gente entender como vai funcionar, né? Então, é isso. Obrigada. Mais algum questionamento? Opa! Boa
noite, meu nome é André Chiram. Eu sou morador ali próximo da residência, ali, né, da Rua Marechal Hermes da Fonseca, mas próximo onde vai acontecer o empreendimento, né? Eu primeiro queria saber assim, qual foi a data que foi comprado esse imóvel, data e ano, não sei se alguém da Abrumóvel poderia dizer para mim? Teríamos... O imóvel. O Maurício está aqui representando tá ele. Não, tudo bem, só para me ter ideia, porque eu não sabia se fazia bastante tempo ou não, porque ele sempre é um terreno baldio, né? Eu sei que era da Kremer ali, depois foi comprado. Minha sugestão, de repente, todo dia eu passo por ali, eu vejo assim que tem bastante resíduos no chão, lixo. A sugestão seria, então, uma proposta de colocar lixeiras ali. Não sei se, às vezes, as pessoas passam ali e acabo vendo que está muito sujo assim, né? Então, a sugestão de lixeira, em primeiro lugar. Tá? Uma outra sugestão também, ali uma área, naquela rua da Creme ali, os moradores eles costumam andar, correr, caminhar, uma área boa para fazer isso, e a gente está percebendo que está faltando alguma coisa na área de lazer ali, ou um parque, né, alguma coisa nesse sentido. Aí seria mais para a Secretaria de Planejamento, mas por que não pensar também para a Abrumóvel, de repente fazer alguma coisa compartilhado, né, entre uma área de lazer compacta ali, ou um parque, para que os funcionários pudessem utilizar, para que a família e também a comunidade. Uma sugestão, de repente, né, se quiser acatar. E uma outra questão ali seria a questão ali falou da lavação, né, dos ônibus, né, e assim, essa questão ali da água ali que vai ter o filtro, mas isso aí tudo vai ser jogado para o rio Itajaí-Açu, né? Porque eu acho que hoje não tem esgoto ali na Rua Bahia, o tratamento de esgoto, que eu sei não tem, né? Não, ali não tem rede de esgoto ainda. Não tem. Hoje o que a legislação pede é a questão da fossa e filtro. Esse modelo de filtro ele consegue estar pegando até 70% dos efluentes e hoje está sendo atendido ao que a legislação está permitindo, e para as questões do que é mais contaminante, até pelo complementado já pela Pâmela, vai ser feito então os estudos necessários, as complementações, e sempre atendendo o que a legislação está pedindo. Certo. Então tá. Deixa eu ver se tem mais uma anotação aqui. O imóvel foi adquirido em 2019. 2019. Isso. Tá bom. Acabamos Obrigado. de receber a confirmação. Tá. A questão ali do espaço na área de vegetação, né? Ele vai ser, não sei se puder me explicar melhor para mim ali na questão aonde que vai ser se ele vai ser. Eu vou voltar na imagem que a gente consiga ter uma melhor visualização do imóvel. Aqui, Aqui é a implantação do terreno, né? A gente vai ter, então, parte que vai ficar com vegetação que está demarcada aqui em verde, né? Certo. Tem um pedacinho aqui também. E a gente tem como área permeável essa demarcação aqui. Certo. E ali, né, que tem depois do operacional, ali onde que vão ficar os ônibus, então, seria? Isso, aqui a gente tem as vagas de estacionamento, que ainda não tem o piso bem definido, mas como orientação do IVA, a gente coloca que seja utilizado um piso drenante, mas pode ser também utilizado um cascalho, alguma coisa assim, isso ainda está no processo de definição dessa área, mas a gente recomenda que seja utilizado pavimentação que possibilite a drenagem da água no solo, né? Tá. E ali a Secretaria do Meio Ambiente então fez um levantamento no sentido para saber se tem alguma árvore em extensão, alguma coisa assim? A parte da vegetação, ela é feita... Eu vou passar para o Lucas, que ele que entende melhor do assunto. Boa noite. Boa noite. O processo de autorização de corte ainda não é protocolado, né? A gente só está na parte de licenciamento prévio, que é o RAP,
mas a gente já tem alguns estudos e dados prévios do lugar. Nos dados de meio biótico, da flora do imóvel, a gente tem 2 espécies ameaçadas, que é o palmito, muito comum aqui na região, e a Xilópia brasiliensis, que é a pindaíba. As duas elas são presentes na lista nacional, que é a lista do Ministério do Meio Ambiente, e elas estão na classe vulneráveis, que dentre as ameaçadas é a de menor nível. Certo. Eu até estava vendo esses dias ali na Câmara de Vereadores, até teve eu sei que ele está sendo feito uma sugestão, que é o Bruno Cunha, referente a um projeto de arborização. Isso tem lá em Curitiba também, né? Uma sugestão, de repente, eu sei que eles vão colocar isso aí em prática também, mas por que não, por exemplo, assim, a gente vê que quando constrói um condomínio ou deixa sempre um espaço reservado lá no final para a questão das árvores, né? Por que não, de repente, compartilhar isso, de repente, junto com o empreendimento, fazer ele, né, dividido ali, assim, intercalado ali na questão da obra? É uma sugestão que, de repente, pode ser levada isso aí para a secretaria também. Sim, vai ficar anotado as suas sugestões também em ata, né? Hoje, o projeto que está tramitando da implantação é esse daqui, que também é o que está tramitando junto ao estudo, mas fica todos os registros das tuas considerações também. Bom. Ok, muito obrigado. De nada. Mais alguma dúvida? Continuamos sem dúvidas online? Muito bem. Essa questão da mobilidade do transporte público é importante, né? Assim, a diretoria de mobilidade, ela recomendou essa implantação da rotatória por questões de segurança também, né? Porque um veículo de grande porte saindo, principalmente à esquerda ali, era realmente cruzar 4 pistas, né? E ali a gente tem uma dificuldade até na travessia de pedestre e tudo mais, então essa questão da implantação da rotatória realmente vai trazer uma segurança para o pedestre, para o ciclista também no local, né? E também já é um dispositivo de redutor de velocidade, né? Do Rua Bahia, que nós temos alguns pontos críticos lá, né? Então, foi respondido todos os questionamentos, todos os itens foram então cumpridos. Estamos esperando. Como é que está a ata? Já pode fazer a leitura da ata. Então, o próximo procedimento é a leitura da ata, que vai ser anexada ao processo, para depois finalizarmos a audiência pública. Ata da audiência pública para a implantação da garagem Blue Mob, bairro Salto, Weisbach. Aos 29 dias do mês de fevereiro de 2024, às 19 horas, presencialmente, no Salão de Eventos do Hotel Sesc, localizado na rua Engenheiro Udo Dick, número 1330, bairro Salto Norte, Blumenau, e por meio do endereço virtual www.youtube.com/bluemob_oficial, também direcionado ao link no Facebook. Realizou-se audiência pública para apresentação do Estudo de Impacto de Vizinhança, EIV número 2023-13, autos do processo administrativo 4030 de 2023, referente à implantação da garagem Blue Mob, Salto Weisbach.
proposto pela Blumob, concessionária de transporte urbano de Blumenau. Houve prévia inscrição dos participantes por meio de formulário. Presidiu a audiência o senhor Julian Plaus. Item 1, abertura, leitura do regimento interno. Presidente da audiência, após a leitura do regimento, esclareceu que a audiência tem caráter consultivo, rege o plano diretor. O presidente da audiência apresenta os secretários, Nicole Padilha Klock e Lucas Adriel Semer. A apresentação do estudo de impacto de vizinhança. A equipe técnica responsável pelo EIV faz a apresentação do mesmo. Na sequência, o debate. O presidente faz a leitura dos questionamentos. O presidente informou também que não houve questionamento prévio, que poderão ser enviados por e-mail ao urbanismo@cedraambiental.com.br. Durante a audiência foi apresentado o questionamento de 2 participantes. As perguntas foram respondidas pela equipe do EIV. O compilado da inscrição, e bem como a pergunta, encontra-se na íntegra, anexos à ata e fazem parte integrante. Nós, da Cedro Ambiental, secretariamos esta audiência e digitamos e lavramos a presente ata. Muito bem. O próximo passo será a apresentação no Conselho de Planejamento Urbano. E vai estar anexa a ata, as perguntas e tudo mais. Então, quem quiser participar também do COPLAN, né, na apresentação, vai estar... não tem ainda a data, mas nos próximos dias vai ser agendado também no COPLAN a apresentação da audiência pública. Bom, como foi cumprido, então, todas as exigências da audiência pública, eu, como representante do secretário, Éder Boron, eu dou por encerrada, nesse momento, a audiência pública da implantação da garagem da Blumob. Muito obrigado à presença de todos. Todas as sugestões e colocações vão ser levadas ao município. Eu vou levar todas as sugestões que vocês colocaram. E agradeço, então, a oportunidade e tenham todos uma boa noite.